Municipal de Alegrete. Construindo Doutor Machadinho. um novo futuro. Eduardo Leite, a culpa é tua. O governador e seus aliados deixam mais de 50 mil trabalhadores da educação na miséria, com zero de É que ela só vai ficar sem camisa do meu lado, sem para que a casaco, com esse educação frio. seja de fato prioridade, precisa valorizar todos os educadores, funcionários e professores, da ativa e aposentados. Isso é peço de casa. Aqui é LA. Tá sem casaco e sem camisa. E tá frio hoje. Aqui é LA. Não é Galchão. A partir de agora, na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento. Construtora Alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fones 3426. Bom dia a todos. E Todos aí, 1276. Bom dia a todos. Campanha Ibirocai. Tem para venda Bons Jordão e Euros e Carneiros Soquetami. Queres melhorar os resultados econômicos do seu negócio? Procure a Senac Gestão. Assessoria empresarial no agro e na saúde. Fale com a Ruth ou com o Vitorino. Fone WhatsApp 996 18 39 21. Clínica Bipio, estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia. Podia mandar esse rapaz na clínica de Pio, né? Tá pra mim. Ih, mas tá gravando junto aqui. Eu pensei que tava gravando. Com a bandeira Tava gravando lá. Olha só, clínica de Pio, a gente fazendo propaganda da clínica de Pio. Olha, vocês dois vão lá e fazem o acesso ao Mendigo. Bom dia, amigos do campo e da cidade. Bom dia, ouvintes do Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no município e na região. Já estamos aqui a postos com nossa bancada. À minha direita, o Coronel Ronaldo, e o canhoto, à minha esquerda, Coronel Castro. Aqui é Coronel Ronaldo, mas bem apresentado, né? Tu ficou pro lado esquerdo, viu? À direita, sempre à O homem direita. é do agro, sabe? O Coronel Ronaldo, quando ele falou, ele está encarnado hoje, né? Hoje De ele, vermelho. hoje ele vê pelos movimentos sociais. É, e eu tô aqui meio até surpreso, estupefato, eu diria, né? Porque hoje estamos com 17 graus de Alegrete, é uma temperatura amena, mas não dá para o sujeito vir sem camisa no programa. O doutor Machado veio sem camisa e sem casaco. Eu falei, tira esse casaco, como é que tá essa situação, tá sem casaco? Ele mostrou que estava sem camisa também, viu, Hélio? Deixa ele. Mas Deixa ele. Hoje nós vamos, amanhã a gente joga com o Flamengo, e aí o Flamengo vai conhecer. Ontem, o doutor Machado, o que acontece aqui? Já temos os nossos ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham também pela internet, já estão ligados no programa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Liane está dando um bom dia para todos. Abraço, Liane e família. E o Marcos Valdemar Rufo, O Marcão. Marcão da Paz, também está conosco. Marcão tá me devendo, Marcão, hein? Vou começar a te mandar mensagem. Tá me devendo uma visita. Bom, vamos iniciar aqui com algumas pautas rapidinhas aqui do município, para depois nós entrar nessa pauta bomba aí em Brasília. Parece que é incrível, né? Tudo que se dizia, que se falava, está vindo à tona. Seja com vacina, seja com máscara, seja com gente infiltrada, seja com golpe preparado, enfim. Mas isso é uma pauta que nós vamos seguir daqui um pouco. Queremos aqui agradecer a todas as pessoas que participaram conosco agora no grande evento do PL no sábado passado, em que o Crônicas transmitiu ao vivo de lá, durante 1 hora ininterrupta, pelas ondas da rede Tia Alegrete. Eu acho que era o amigo Hélio Alves que estava aqui conosco aqui. Agradecemos também ao João Ulisses, que a gente já havia negociado. Outra vez eu cedi 15 minutos para a rádio, dessa vez a rádio nos cedeu 15 minutos, e fica aqui nosso agradecimento.
ao meu grande amigo, o Coronel Ronaldo, que é o mais novo filiado e potencial candidato pelo PL, só se ele não queira, né? Mas é um potencial candidato, uma pessoa com uma experiência administrativa incrível. Homem do campo. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir com o município de Alegrete e com o nosso partido. Agradecer ao deputado Sanderson, ao suplente deputado Nível Brás, que vieram de Santo Ângelo correndo aqui para participar conosco. Não era previsto esse final de semana a agenda em Alegrete, mas eles não se furtaram de dar um pulo aqui, aproveitaram, deram um passeio, uma passada rápida pelo Festival da Linguiça. E aqui ficam os nossos parabéns à administração. Foi um evento popular, que com passagem livre, que é o que deve ocorrer quando se tem recurso público, né? Com shows, o alegretense Léo Parim também esteve ali. Enfim, eu acho que o que é bom a gente tem que divulgar, né? A gente critica aquilo que não está ao encontro do que a gente acredita. Então fica aqui nossos cumprimentos à Carol, secretária de Desenvolvimento Econômico, ao nosso amigo Leonardo Cira, que estava diretor de turismo, que estava ativamente lá junto com a Silene, com a turma também do turismo rural, ao Sindicato Rural, ao Centro Empresarial, enfim, todos os parceiros que desenvolveram esse grande evento. Eu acho que tem muito que explorar Alegrete, a capital estadual da linguiça, pois realmente a gente tem uma matéria-prima aqui de qualidade. Nós temos o Fernando Guzmão, que é um alegretense, já levou essa ideia da linguiça para Santa Catarina. Então eu acho que é vamos dizer que é um case de sucesso aqui no município, e a gente tem condições de explorar, inclusive turisticamente, essa nossa iguaria aqui, porque o pessoal todo mundo conhece a linguiça, aqui nós já temos linguiça de vários sabores, né? Também a gente já abordou aqui, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto. Não, eu só quero aproveitar, deixa, Alexandre, para dar um bom dia inicialmente a todos os nossos ouvintes, aos companheiros de bancada, o Paulo Castro, o Dr. Alexandre Machado, saudar os patrocinadores do programa Crônicas, que estão juntos aí nesse ideal de levar informação fora do espectro aí da grande mídia, né? Então, saudar a todos, desejar um bom sábado, e quero apenas saudar você, Alexandre, saudar o amigo pela organização do encontro do PL, sábado passado, né? Que envolveu não só o Partido Liberal, mas também teve essa capacidade de congraçar aí os outros demais partidos de direita, que eu sempre falo isso, a esquerda, né? A gente brinca, tem 50 tons de esquerda. Tem comunista, socialista, progressista, tem tudo ali. Mas eles não largam a mão um do outro. E a direita, por vezes, ela é desunida. Então a gente, apesar de algumas pequenas diferenças entre partidos, a gente tem que, nesses momentos, para vencer essa guerra, temos que, em certos momentos, né, superar essas divergências aí, que são menores, em prol de um ideal maior, né? Então, os parabéns a ti pela organização. Ô, Ronaldo, só queria falar uma coisa rapidinho, que você falou uma coisa antes aí no início, muito profunda, que o nosso programa aqui, um dos objetivos, uma das nossas missões aqui, uma das nossas tarefas aqui no programa é informar. É informar o nosso ouvinte. Nós somos aqui um canal de informação, e realmente hoje em dia as pessoas estão vendo muito menos televisão que antes. Por isso que as grandes emissoras estão demitindo. A televisão perdeu muito espaço para a internet. As TVs por assinatura também estão perdendo muito espaço. O que está mantendo elas vivas só é o futebol ainda, as transmissões esportivas. Filme. Os filmes são muito repetidos, enfim, as pessoas buscam as plataformas de streaming, que são muito mais em conta, muito mais baratas, e tem um espectro até muito maior, né, de programas que são oferecidos, né, de produtos oferecidos. Então, as pessoas estão usando muitas redes sociais, a internet, para se informar. E tem muita gente que a informação, por algum motivo, não chega até elas. Exato. Então, o rádio ainda é o meio mais popular de você divulgar. E é importante que a gente dê a informação correta, fidedigna, para que as pessoas possam realmente estarem atualizadas do que está acontecendo na política, na economia, na vida municipal.
Então nós consideramos aqui um espaço de extrema importância nessa tribuna aqui da Rádio Alegrete nos oferece aos sábados, para que possamos informar a população e falar sempre, doutor Machado, a verdade. Exatamente. A responsabilidade, né, Alexandre Castro, que a gente tem com o nosso ouvinte. Então eu penso lá, por exemplo, no Mauro Anacleto, que deve estar lá na Guabiju, no fundão de campo, no meu companheiro de lida lá, o Valtério, que às vezes não tem acesso à internet, etc. Então a gente traduzir tudo que se passou durante a semana no cenário, principalmente nacional, e levar essa informação de qualidade sobre essa outra ótica aí, ótica da direita, ou melhor, a verdade dos fatos que a mídia expõe, para que essa pessoa que não tem acesso à informação, ela possa ter um outro ponto de vista. Tá? É a verdade, não interessa que essa verdade vai prejudicar, vai nos prejudicar, ou vai trazer algum tipo, né, de demérito para a nossa linha ideológica, não interessa, a verdade tem que ser dita. É importante também, o Coronel Ronaldo falou aqui, que no evento a gente teve lá a participação do presidente dos progressistas, tivemos a participação de vereadores, o vereador Itamar, o vereador Wagner Fã, o vereador Jaime, um grande companheiro do Republicanos, tivemos a presença do presidente do Republicanos também, tivemos a presença do Lúcio do Prado, junto com o presidente dos progressistas, que também esteve lá conosco, e a gente via na plateia pessoas simpatizantes somente da direita, que não tem uma filiação partidária. Nós temos vários amigos aí que nunca se filiaram e agora disseram que não vai ser diferente, mas que são de direita, defendem, digamos, o lema que o PL traz de Deus, Pátria, Família e Liberdade, que foi o lema que o presidente Bolsonaro trouxe até a gente. Então é importante que a gente diga que o que afasta os partidos de direita é a pessoalidade. Entendeu? Se a gente for olhar sobre o ponto de vista estatutário, nós estamos juntos. Se pegar o Estatuto dos Republicanos, o Estatuto dos Progressistas e o Estatuto do PL, nós estamos juntos. O que afasta a direita são interesses pessoais. E quando os interesses pessoais se sobrepõem ao interesse da nação, nunca dá certo. A gente precisa ter essa humildade, essa compreensão de saber que o fato de um companheiro nosso estar mais bem preparado ou estar num momento melhor, nós temos que aplaudir. Afinal de contas, nós estamos todos juntos. E não é impondo a nossa vontade que nós vamos conseguir avançar nessas questões. Então, por isso que o PL está fazendo o possível e o impossível para capitanear essa união da direita e do Alegrete. E se não ocorrer, não vai ser por nossa vontade. Nós estamos fazendo o possível e impossível para que isso aconteça, inclusive afirmando. Há uma determinação nacional para que o PL tenha candidatura própria. Mas também há compreensão de que se for para unir a direita, se necessário for, nós nem candidatos iremos pôr. Mas, obviamente, em cima de um projeto. Nós não pretendemos aqui estar negociando cargos, estar negociando secretarias, diretorias. Nós temos um projeto. Não estamos à venda, né? O PL não vai mais fazer parte de puxadinho. Nós temos um projeto, vamos começar a discutir com a comunidade, vamos começar a fazer reuniões, seminários, debates, encontros, para que esse projeto seja construído a várias mãos. E o que nós podemos hoje conversar e negociar é o que pode fazer parte desse projeto. Se estão na mesma linha ideológica, nós somos conservador nos costumes, liberais na economia, essas questões todas aqui que forem contribuir com esse projeto, nós estamos abertos. Agora, não vamos entrar nessa negociação da velha política. Isso foi um legado que nós trouxemos da nossa última líder, Vânia Guerra. Foi um legado que eu aprendi lá atrás com José Rubens Pilar, que nunca foi adepto a coligações em razão, porque sempre a coligação, não que ele não gostasse da coligação, mas sempre a coligação, na frente vinha quais cargos eu terei para fazer parte. Tinha um preço, né? Tinha um preço. Exatamente.
E aí, acho que você resumiu muito bem isso aí, a direita. O que a direita tem que ter como foco? Liberal na economia, conservador nos costumes, né? E nesse aspecto aí, Alexandre, acho que é importantíssimo o que você falou também no seguinte sentido, de não vender alma ao diabo. O que é isso? Teve partidos aí, o próprio PL, diversos partidos que surfaram na onda da direita, que ressurgiu com a ascensão do Bolsonaro, e teve candidatos aí a cargos, principalmente no legislativo, no âmbito estadual e até federal, que surfaram e surfam nessa onda, só que não são pessoas dignas de estar ali, entendeu? De fato, nunca foram conservadores, ou não são, na essência, conservadores ou liberais, ou de direita, enfim. Eles apenas estão ali por um oportunismo. Então é importante ter clareza nesse momento para não deixar cair na lábia aí de oportunistas. Né? Viu aqui, Ronaldo? Um abraço para a dona Rosane Deutsch, está assistindo o programa. Manda um abraço aí, Ronaldo. Abraço, dona Rosane. E para a dona Magda Rocha, está assistindo de Quaraí. Excelente, dona Magda. Espalhe aí para a população dos amigos de Quaraí. Foi minha colega na prefeitura, grande Foi? amiga. E a dona Magda Rocha está lá de Quaraí. Faça propaganda aí no Quaraí. Quaraí querência, querido. Um abraço a todos. E a nossa amiga Eliane falou o seguinte: concordo com o Alexandre. Eu também concordo, né? Gente, então aqui, para nós entrar já na pauta mais política, também a gente debateu aqui, umas 3, 4 semanas atrás, a gente falou aqui com preocupação o que a gente recebeu para aportar aqui no programa, a questão dos agentes de campo, ou melhor, os agentes de combate à endemia aqui do município. Que a gente estava preocupado, porque só tinha 5 agentes atuando. No município como Alegrete, eu fui buscar informações junto à enfermeira Reile, que é coordenadora de saúde, e ela disse que no mínimo nós teríamos que ter 28. No mínimo, em função de nós termos 28 mil habitantes. Então, tu vê, seria um agente para cada 1.000 habitantes, o mínimo, né? Então, e a gente estava somente com 5. Que inclusive esses 5 estavam brigando para conseguir o piso da categoria, porque a administração estava negando com a alegação de que a nomenclatura dos cargos não era a mesma, ou seja, desvalorizando os profissionais que embora estavam defasados. E agora, infelizmente, a dengue é uma realidade em Alegrete. Nós já temos 2 casos de dengue em Alegrete. Como sempre a administração, como sempre não vamos ser injustos, como na maioria das vezes nas últimas meses aí a administração tem esperado a peteca cair para tomar uma atitude, a gente está vendo que agora parece que estão correndo atrás, não sei se já contrataram alguns agentes, parece que queriam botar 25 pessoas aí para começar a trabalhar, mas agora a dengue já está aqui. Sorte que não está chovendo. Nós estávamos alertando para que o trabalho preventivo que esses profissionais fazem, e fazem muito bem feito. Eu me recordo que há um tempo atrás, sempre a gente recebia visita em casa, tinha um papelzinho, agora já estão com tablet, né? Mas tinha um papelzinho ali das visitas. Era um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito, e que foi esquecido, sucateado, tripudiado, e agora a realidade está aí. Alegrete nunca teve histórico de dengue, só tinha histórico de mosquito, né? Mas da doença até então não se tinha e agora se tem. Então fica aí o exemplo. Outra coisa que nós estamos alertando é com relação à segurança nas escolas. As escolas particulares já contrataram seguranças, as escolas estaduais estão tendo apoio da valorosa Brigada Militar e as escolas municipais estão aí se virando como podem, com deficiência de funcionários. Às vezes o cozinheiro vai para a porta, às vezes a diretora vai para a porta, às vezes o funcionário, tem um colega meu aqui, vai um abraço para o Márcio Zinelli, é professor, acabou tendo que ficar lá na escola dele, lá até mais tarde, porque à noite só ia ter mulheres na escola para não deixarem elas desassistidas. E a administração só fala que agora está licitando o tal de totem, que vai... E a gente sabe que hoje câmaras e essas situações, elas só identificam, né? Não previnem uma ação ostensiva e mais radical nas escolas. Doutor Machado, gostaria só de fazer uma consideração. Quando você tocou nesse assunto, eu estive contigo, nós estivemos os dois nessa audiência que foi pública convocada pelo vereador Fã, né?
para discutir esse assunto da segurança nas escolas. Vereador Fã, vereador Jaime e o vereador João Monteiro. Isso, João Monteiro, Fã e Jaime. O interessante, uma coisa que chamou a atenção foi a ausência do Poder Legislativo junto a esse tema tão importante, a discussão de um tema tão importante, e a ausência também do Executivo, né, doutor Machado? A ausência dos 3 vereadores lá estavam, né, que estavam convocando, os demais que não participaram. E o Poder Executivo, nenhum representante, ninguém sequer lá para prestar um esclarecimento para a comunidade. O tema não era importante? Extremamente importante, só que infelizmente é o que a gente está dizendo. Não sequer tentam passar tranquilidade para as famílias. Simplesmente vão para a imprensa, falam de sempre projetos melomaníacos, e grandes obras e grandes questões, e o dia a dia das escolas, as questões mínimas, acabam ficando esquecidas. E a gente sabe que isso não é algo pontual. Infelizmente, essa doença que está afetando a comunidade por questões que a gente já falou por diversas vezes, a ideologia freiriana dentro das escolas, de que tudo pode, de que não há limite, de que, inclusive, tentou-se incutir, sim, na comunidade escolar, de que principalmente as crianças eram responsabilidades do Estado e não dos pais. E aí, quando os alunos agrediam os professores, nenhum dos pais fez essa grita aí. Ninguém saiu às ruas para defender a paz no ambiente escolar. Aí agora que a violência se voltou contra os próprios alunos, que é algo abominável, diga-se de passagem, obviamente, mas agora que os alunos estão sob risco, aí sim a sociedade se mobiliza. Quer dizer, tem algo errado aí. Eu acho interessante que o Paulo Freire ele é um pensador, um filósofo, né? Um ideólogo de esquerda. Né? Sempre foi. Pseudo intelectual. Ele tem ideias assim, mais alinhadas com a esquerda, ou totalmente alinhadas com a esquerda, mas gozado que na China, ao que me consta, não tem. O Paulo Freire, acho que na China não ia durar muito tempo não, né, Ronaldo? Paulo Freire, eu estudei Paulo Freire profundamente no seminário de educação na UFSM e nas tipologias, eu lembro até hoje. A gente estudava desde grandes pensadores franceses, canadenses, que são referência efetivamente na educação, e a conclusão que a gente chegou, o professor Eduardo Terrazan, que inclusive faz parte do conselho da CAPES lá em Brasília, a gente chegou à seguinte conclusão, que em nenhum lugar do mundo, e nem no Brasil, se usa aquilo que Paulo Freire prega. Os saberes docentes que ele fala lá não tem finalidade, então é um grande blá blá blá. É uma falácia. É uma falácia. Não se aplica no caminho. Eu gostaria só de fazer um parênteses rápido aqui, Alexandre, das datas que para nós não esquecermos, que eu acho que é importante. Hoje, 22 de abril, dia da descoberta do Brasil pelos europeus. Então fica essa falácia esquerdista de alguns professores, inclusive meu filho deu essa grita lá em casa, e que a professora disse que o Brasil foi invadido pelos portugueses. Né? Então, foi descoberto sim, porque se não fossem os europeus, hoje a gente não estaria com o tacape aqui na... Tem que ler Gilberto Freire, Casagrande Senzala, a pessoa tem que ler um pouquinho para entender o que foi a colonização portuguesa. Ontem também, viu, Alexandre Machado, foi dia da Polícia Militar. E nós tivemos ainda dia do Exército essa semana, dia 19, dia 18, dia do Índio também, dia 19, e eu não vi ninguém da esquerda falando sobre o cacique Sererê Chavante, que está preso por externar sua opinião. Ainda está preso? Ainda está preso. Pobre um índio, cacique está preso, porque falou lá contra o STF, está preso. E cadê o pessoal que defende os índios? Ninguém falou. E no dia 18, o dia nacional, o dia do espírita. Sim, foi o dia que foi lançado o Livro dos Espíritas em Paris, 18 de abril de 1857. Mas qual é a relevância para mim? Eu não sou espírita. A relevância é o seguinte, o espiritismo, acho que o seu grande mérito para a humanidade foi combater o materialismo, que é esse materialismo hoje que leva a sociedade para esse caos social, de exacerbação do ter, né, a ganância que corrói, que corrompe a sociedade. Mas esse programa aqui, ele não é um programa religioso, mas ele abraça todas as religiões e até você que não tem religião nenhuma. Exatamente. Não, aqui é a liberdade, que está escrito aqui em cima do doutor. Liberdade. Isso que é mais importante. É importante dizer que o nosso programa é conservador. Conservador também nós defendemos as religiões. Exatamente. O programa nosso é laico, mas o nosso laico é no sentido de que não há restrição a nenhum tipo de religião. Não quer dizer que nós não podemos falar em religião, né? Exato. Exatamente o contrário. Então, agora, por último,
Só agora eu percebi nas redes sociais uma indignação muito grande da comunidade que literalmente as obras da passarela do samba estão ruindo. Literalmente, fendas com 4 dedos assim ou seja, nada será aproveitado daquilo que foi feito lá. Foi mal feito, não será? Então, assim, é importante que a gente se diga. Lá, o espaço é público, certo? Lá, o espaço é público. Se o espaço é público, quem deve construir é o poder público municipal, certo? A Acercal não tem nenhuma cessão de uso ou algo parecido daquele espaço para que ela ficasse responsabilizada por fazer aquela obra. Na minha concepção, salvo engano, houve uma forma de burlar o processo licitatório. Ou seja, houve crime de improbidade administrativa porque deveria ter sido feito um processo licitatório. Até porque a entidade Acercal não tem competência nem estatutária para realizar a obra. A Acercal é responsabilizada por organizar o Carnaval de Alegrete, não em realizar a obra. Era como se, comparado ao Rio, lá a grande passarela do samba do Rio fosse construída pelas escolas de samba, não fosse construída pelo município. Fazendo um paralelo, guardado as proporções, é isso que está acontecendo. E o resultado a comunidade está colhendo, que foi um investimento de milhões, ruindo, que não tem mais o que aproveitar, e agora a pergunta que não cala: cadê o dinheiro que estava aqui? Para onde agora foi parar o dinheiro? Quem é que vai devolver isso para o município? O ordenador de despesa se chama prefeito municipal. Esse é o ordenador de despesa, tá? E eu acho que isso cabe uma investigação, sim, pela Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores acabou aprovando os repasses lá, acreditando em alguns resultados que não ocorreram, e agora isso precisa ser esclarecido. A comunidade que está sedenta, inclusive por água, usando o termo literal, porque não tem sequer água para beber em algumas localidades, está vendo o dinheiro ir para a lata do lixo de uma situação extremamente atabalhoada que mostrou despreparo para a condução da coisa pública e que, volto a dizer, obra pública necessariamente precede de uma licitação pública. E se não houve licitação pública, houve crime de improbidade porque o local é público. O local não é privado. Agora, se nós formos analisar sobre esse ponto de vista, nós do Crônicas, como nós temos aqui, somos uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, nós temos um contrato assinado com a Rádio Alegrete, nós podemos construir uma arquibancada no centro da cidade. A Acercal não foi nem autorizada, vamos dizer assim. Ela recebeu o repasse e lá fez. Qual foi o valor, doutor Machado? O total era 1.350.000, se não me falha a memória, com as emendas parlamentares que foram repassadas. Mas parece que os últimos 300 mil reais, parece que a prefeitura não repassou. Não tenho bem certeza disso. Mas, enfim, isso fica o alerta. Eu acho que nós temos os vereadores. Eu preciso acreditar na atuação da Câmara de Vereadores. Eu preciso acreditar na atuação do Ministério Público para que a comunidade tenha essas respostas. A comunidade precisa de respostas. E, obviamente, se a administração fez tudo dentro da legalidade, vai ser absolvida como deve ser feita. Eu não estou aqui para julgar e condenar, mas eu preciso externar a minha opinião enquanto estudioso do direito administrativo, que sou, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área da gestão no direito administrativo, e eu entendo que ocorreram alguns equívocos, algumas ilegalidades dentro desse processo. Mas, meu amigo Coronel Castro, o que o senhor tem a me dizer sobre as imagens vazadas pela CNN do ministro do GSI lá em Brasília? Pois é, isso aí é o seguinte, a CNN pulou fora do barco, tá?
E mais gente vai pular. Esse general do GSI, Gonçalves Dias, ele foi comandante, se não me engano, da 6ª RM, e ele, desde 2009, ele é amigo de longa data do presidente Lula. Inclusive, segundo falam, recebeu várias promoções meio discutíveis, né? Pois é, ele é um... Ele está na reserva. Eu não gosto assim de julgar as pessoas antes de um processo, né? De um processo que vai ser um inquérito, vai ser aberto um processo, vai transitar, julgar, para depois a gente efetivamente condenar alguém. Mas olha só, o que eu vejo hoje, politicamente falando, e no aspecto humanitário também, foram presas quase 2.000 pessoas, né? Quantos foram, Ronaldo? 1.400. 1.400 pessoas foram presas. Algumas foram liberadas um tempo depois. Eu sei que tinha gente com 80 anos presa lá, mulheres grávidas, teve gente que se matou, teve gente que passou mal, tem gente que está traumatizada até hoje, pessoas de bem, trabalhadores que nunca entraram numa delegacia, foram para presídios. Tomavam remédio controlado, não tinham acesso a remédio. Não tinha nada. Pessoas... Não tinham acesso à individualização de processo, existe um processo coletivo, várias coisas, né, que nós vamos começar a citar aqui, né, Coronel Castro? Não, pois é, o que acontece? Para aqueles que não sabem, teve centenas ou até milhares de pessoas que foram presas em um local muito distante de onde ocorreram os atos de vandalismo. Pessoas que estavam sentadinhas numa cadeira de praia, no acampamento, rezando Ave Maria, Pai Nosso, estava quietinho, comendo ali. Chegaram ônibus, o Lula falou que ia desmontar esse acampamento. E o PT usa de qualquer ardil. A esquerda usa de qualquer ferramenta, por mais ilícita que seja, para conseguir aquilo que eles querem, entendeu? Então o que acontece? Esses ônibus encostaram lá, as pessoas foram obrigadas a entrar no ônibus, sob a promessa de serem levados embora, e levaram para o presídio. Quer dizer, uma covardia. E hoje a gente vê que foi tudo uma mentira, uma falácia, uma armação. O governo queria acabar com o acampamento, pegou lá os seus petralhas, levou ali, combinou de entrar antes, quebraram o que tinha que quebrar e botaram na conta do povo patriota que estava lá acampado. Teve gente dos acampamentos que participou, possivelmente deve ter havido, mas muito pouca gente. Eu acho que tem 100 no máximo aí que estão sendo indiciados. O restante foi preso por Alexandre de Moraes de forma arbitrária. Um absurdo. Nós estamos diante do quase um genocídio moral, o que aconteceu ali. É um absurdo. Crianças. Olha, isso aí esse povo não tem limites. Eles são capazes de qualquer coisa. É só a gente lembrar os episódios envolvendo o prefeito Toninho de Campinas, o Celso Daniel lá em Santo André, e vários outros assuntos. Aquele áudio que o Lula negou, falando que tinha que dar um jeito no Palocci. Que mentira, depois foi verificado pela perícia que o áudio era verdadeiro. Ele falou que tinha que ter dado um jeito do Palocci dentro da prisão. Esses são os meios, né, que esse pessoal se utiliza para conseguir os seus objetivos. Eu estou consternado e estou assim, doutor Magelo, eu não consigo expressar o meu sentimento diante do que eu estou vendo. Porque isso aí eu já esperava, já sabia que tinha sido uma grande armação. Mas eu fico pensando nas pessoas que foram encarceradas injustamente. Coronel Ronaldo, para a gente tentar explorar ao máximo essas informações, o ministro pediu demissão, certo? Íntimo do Lula, amigo íntimo, conselheiro, cuidou inclusive da segurança dele em outras oportunidades. E a gente sabe que por uma situação bem menos, como é que eu vou lhe dizer, bem menos externada, comprovada, palpável, foi afastado o Ibanez e foi preso. O Anderson Torres até hoje, que inclusive diz que está sofrendo muito com a depressão profunda. Por que será que o ministro não deveria ter sido preso também? Com certeza. Mas, Alexandre, antes de entrar direto nessa ferida do que aconteceu essa semana, eu gostaria de fazer uma rápida digressão sobre os fatos, porque o que acontece? Tem muita gente que não acompanha o noticiário, como a gente falou, e deve estar pensando, poxa, por que esses caras do Crônicas, por que a mídia em geral, todo mundo está falando desse tal de 8 de janeiro? Qual é a relevância disso? Nós já estamos quase em maio. É meu aniversário também, né?
o quê? O 8 de janeiro. O 8 de janeiro, né? Excelente. Então, infeliz coincidência, né? Mas vai ficar marcado na paleta. Mas, enfim, para você, prezado ouvinte, que não está por dentro, que não acompanha o noticiário, olhando de fora, bem macro, lá de cima, o que acontece? Esse 8 de janeiro, as consequências de uma CPMI e esses vídeos que vieram à tona essa semana, isso aí pode sim, simplesmente derrubar o governo, derrubar o presidente da República. Pode causar já está causando um terremoto em Brasília, terremoto político, falando assim. Por quê? Porque é muito parecido, inclusive, com o que aconteceu nos Estados Unidos no 6 de janeiro, logo após a derrota do Trump para o Biden. Então, o que acontece? Tinha um monte de gente acampada, patriotas, como sempre as manifestações pacíficas, ordeiras, famílias, senhoras, crianças, enfim. E nesse dia 8, sabia-se qual a informação que se tem em geral. Então, vamos lá. Havia informações da Agência Brasileira de Inteligência, dos órgãos de polícia, etc., que estava havendo muita locação de ônibus de diversos estados rumo a Brasília. E que, inclusive, havia pessoas que a inteligência já tinha identificado que eram pessoas não ligadas a esse movimento patriota. Então, pessoas que poderiam causar tumulto, quebra-quebra, enfim. E o governo sabia disso, até o que se sabe que veio à tona é que o governo sabia disso, em vez de intensificar a segurança... Documentos, ofícios, ligações, né? Isso. Em vez do governo intensificar então a segurança para evitar o mal maior... Relaxou. E dizia que até então o próprio ministro da Segurança, o comunista Flávio Dino, estava lá da sala dele olhando o quebra-quebra em Brasília. Né? Você vê como é que as coisas são estranhas. Foi esse Flávio Dino que entrou na favela da Maré? Foi o mesmo que entrou na favela da Maré para negociar com sem segurança nenhuma. Ah, tá bom. É eu mesmo. É importante que diga que ele que falou que estava olhando. Né? E ele disse, ele deu entrevista para o Fantástico, e está no Twitter também, né? O print é eterno. Está lá que ele viu, que ele estava lá na esplanada vendo o quebra-quebra, etc. Enfim. E até então, o que se depreende disso? Que queriam jogar na conta... Pelo que consta, havia no meio daqueles patriotas algumas pessoas infiltradas realmente com o intuito de fazer quebra-quebra. E o que se supõe disso aí? Essas pessoas infiltradas estavam ali para quê? Para queimar o filme, digamos assim, para denegrir e jogar por terra o nome da direita. E fazer o que fizeram, prender um monte de gente, né, e desestruturar toda essa mobilização nacional que havia. E causou de fato esse arrefecimento, todo o movimento, a movimentação contra Lula, o pessoal acabou ficando até com vergonha. Pô, os nossos representantes foram lá em Brasília e quebraram tudo. Muito bem. E só que de lá para cá, aí a direita começou a ver que tinha coisa estranha. O pessoal conservador, o pessoal da direita, tem caroço nesse angu. Vamos fazer a CPMI. E a partir de então o que se viu foi o quê? A esquerda, o governo, evitando de todo jeito a instalação dessa CPMI, junto com... Pagando até 60 milhões para o parlamentar que tirasse a assinatura. Então, se diz até que o Rodrigo Pacheco está do lado do governo, porque ele já está com as assinaturas mínimas de deputados e senadores para instalar, para ler e instalar a CPMI, mas não instala essa comissão parlamentar. Ele rasgou o regimento interno, né? O prazo era agora dia 18 e ele prorrogou mais uma semana contrariando o regimento interno. Para ver se o governo consegue barrar. Então, pela lei, ele teria que já ter instalado essa comissão parlamentar, que é o que vai investigar de fato o que houve. Porque até o próprio presidente colocou sob sigilo as imagens que tinham lá. E todo mundo queria saber, não, se você está dizendo que esse povo que está preso aí quebrou, isso e aquilo, mostra as imagens. Aí não, ele não. Eles negaram as imagens, inclusive, para a CPI da Assembleia do Distrito Federal, né? E agora, um furo de reportagem, o maior, que se está dizendo aí, o maior furo de reportagem da CNN, que é uma emissora americana, ela é natural lá dos Estados Unidos, a origem dela é de lá. E aí o que acontece? A CNN não se sabe como, conseguiu essas imagens e jogou no ar. E aí, meus amigos, aí a bomba que veio é que um homem que é de confiança do presidente Lula, não é um qualquer, esse homem de confiança que é um general, que é o que cuida da segurança institucional, né, o ministro, é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que está lá nos palácios, aparece nas imagens tranquilamente,
transitando como se estivesse se distribuindo ciceroneando. água para o pessoal. Junto com outros militares do GSI, que é esse gabinete de segurança, distribuindo água para os manifestantes, abrindo porta, né? Ou seja, o que se diz aí? É o batom na cueca. Não tem como negar, checkmate. Então o governo agora, a saída que o Lula fez foi o quê? Se mandou para Portugal, a Janja fazendo compra em loja de luxo, a mãe dos pobres, né? Com cartão corporativo? Então se ele é pai dos pobres, ela se entende que ela agora seja a mãe dos pobres, comprando em loja de artigo de luxo, e o Lula bota a culpa em quem? Bota a culpa nos militares, aí começa as falácias. Então eu digo, não assistam Rede Globo, não assistam certas canais de televisão que deturpam. Sua grande maioria fez o L, agora se arrependeu, né? Que omitem informação ou até deturpam, enfim. Mas assim, ó, é importante que se diga, até antes de publicação das imagens, o PT era contra, o PT e sua base de aliados, né? Inclusive estavam pegando pesado, distribuindo cargos no segundo escalão para o pessoal retirar essas assinaturas, e agora, de um repentino, resolveu apoiar a CPI para tentar defender as suas retóricas, as suas histórias lá. Mas sabe por quê, minha gente, que eles estão apoiando a CPI? Porque eles querem a presidência. Eles estão tentando pegar a presidência. O relator. O relator e a presidência, né? Isso. Por quê? Porque eles estão acostumados a terem um juiz a seu lado. Eles querem conduzir para o que eles pensam, né? Então, o que eles pensam? Diz, bom, nós já temos aqui o STF que decide por nós. Agora essa CPMI, então nós vamos ter que pegar a condução dela para que a gente dê as cartas. Só que agora, eu não sei, estranhamente também, vocês querem que eu acredite, sinceramente, que o ministro Alexandre de Moraes não tinha acesso a essas imagens? Vocês querem que eu acredite, sinceramente, que o PGR, que agora o PT fala em reconduzi-lo como procurador-geral do governo, o Augusto Arras, também não tinha acesso a essas imagens? Sinceramente, querem que eu acredite nesse engodo? Agora o Alexandre de Moraes pediu, libere as imagens. Tá? Agora está liberado. Agora eu libero. Antes eu concordei que ficassem veladas essas imagens. Sigilo. Inclusive para mim, segundo ele fala, ele não tinha acesso a essas imagens, né? Ele não sabia nada disso. Agora libere as imagens. E aí, vocês acham que ele convocou o Dino e o Lula para falar? Acha que ele convocou o Dino? Não, o presidente Bolsonaro que vai falar. Dia 8 agora, ele vai ter que prestar depoimento. A gente não sabe onde vai parar essa república. A república das bananas, né? E não a Câmara já tem assinaturas suficientes para pedir o impeachment do Lula. Sim, mas a gente sabe que o Senado não tem ainda. O Senado nós temos 29 votos só. O governo está se fiando muito nisso. Mas dependendo para onde for o vento, o movimento popular, pode ser surpresa. Agora você tocou no assunto, uma questão chave. Eu vi um tweet hoje de manhã, uma pessoa falando que num reduto político importante lá em Minas Gerais, que é um celeiro de grandes políticos aí, que diz o seguinte: parece que já andaram sondando o vice-presidente, seu Alckmin, o que ele acha, se há condições de ele assumir, no caso. Mas ele não vai junto? Salvo engano, até 2 anos é nova eleição. É nova eleição, ele vai junto. Mas aí, então, se isso acontecer, novas eleições, né? O fato é que, além dessa questão política do dia 8, que nós estamos falando aqui, que é o que se fala na grande, né, na mídia e por aí, que há suspeita, né, de que havia infiltrados e que o governo escondeu, ninguém sabe. E isso que vai apurar a CPMI. Aí é que é a bomba. Se essa CPMI, vamos supor apenas que ela apure que, não, de fato, o governo que provocou, sabia, encobriu, omitiu, enfim, o governo está envolvido com esse escândalo. É um escândalo político. Fora isso, nós não podemos esquecer o caos econômico que o Brasil está entrando.
Né? A falta de credibilidade. Né? Não é só um escândalo político, é crime. Né? Não é. Além disso, além de crime, escândalo, nós temos também a questão... Porque assim, para um impeachment tem que haver um ambiente político. Não é só um fato em si. É um processo político. É um processo político. Tem que ter um ambiente, né, entre a população, a questão de aprovação. A aprovação do presidente está caindo. Muita gente que estava no barco com ele fazendo L, inclusive famosos, pessoas influentes, políticos, artistas, etc. Muita gente está pulando do barco, porque internacionalmente o Lula está jogando o Brasil numa fossa, com essas declarações dele sobre o dólar, com essa declaração dele a respeito da Ucrânia. Isso aí foi um desastre para a diplomacia brasileira. Esse apoio incondicional à China. Apoio incondicional à China, indo contra, quer dizer, ele foi no começo do ano lá nos Estados Unidos, beijar a mão do Biden, e aí depois vai para a China e fala mal dos Estados Unidos. E a CNN já pulou do barco, né? Isso é trairagem. Não, e agora lá os ucranianos já fizeram manifestação. Ele está em Portugal, os portugueses, a ala direita lá de Portugal está fazendo manifestação, não vai deixar ele se manifestar. Né? Falaram que se ele fosse discursar no evento que tem lá, o pessoal da Liberal disse que vai levantar e vai sair. Conhecido como comunista Lula da Silva. Né? Olha aqui, um abraço para o Valdir lá da VK Ferragens, ali na entrada do bairro Macedo, o pessoal fiel que está sempre nos acompanha. O Alex Leal Soares, com essa armação do dia 8, criminalizar as manifestações contra o governo. Não, vão ter outras daqui para frente, viu, Alex? Com certeza. Claro que tentaram criminalizar, mas dessas imagens em diante eu acho que vai mudar o cenário. Tá? E esse é o pessoal que está nos acompanhando, viu, doutor Machado? E a Liane está juntinho conosco aqui, está sempre opinando. Gente, é importante agora, a gente está com 2 minutos, mas também falar desse grande problema que está acontecendo, que são as invasões de propriedade em Brasil afora. O governo tenta se dissociar disso, mas nessa comitiva de mais de 2 aviões que foi para a China com nosso dinheiro, estava o seu Stede, que é o grande líder do MST, estava talvez arrecadando dinheiro ali, subsídios para a manutenção desse movimento. Então é importante que a gente diga que é mais um ato criminoso, porque invasão de propriedade privada no Brasil é crime, certo? Subsidiado com dinheiro público, e ainda um criminoso como esse Stedley fazendo viagens aí pelo Brasil, viagens internacionais, né? Como para a China, para falar mal do Brasil e ainda tentar seguir invadindo propriedade. A China tem movimento sem terra, Machado? Claro que não. Claro que não. Aí levaram o João Pedro Stedley. Tem MST ou não na China? E ainda outra questão importante, né? Está no STF lá debatendo a questão do retorno do imposto sindical, que a gente sabe o destino desses recursos para esses eventos, para essas manifestações antissociais. Um abraço, meus amigos. Obrigado pela companhia. Um bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana a todos. Fique com Deus. Um bom final de semana a todos. Um abençoado domingo e que todos participem da comemoração de aniversário do CTG Brinco Dornelles no Passo Novo neste domingo. Um grande abraço. Bom, a gente tem mais. Até bastante coisa, né?